Senhor, por intermédio de Cristo. E estou muito feliz, irmãos, por estar aqui nesse momento, por trazer a mensagem. E lá no luau que teve, inclusive eu falei que há alguns anos atrás eu dirigi os cultos, algumas pessoas aqui lembram, e conversando com meu pai também, eu disse: pai, dirigir é muito massa, eu queria pregar. Eu não tinha um verdadeiro pleno entendimento do que era isso, mas eu sempre tive uma certa vontade. E hoje cá estou, trazendo. E, meus irmãos, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Dando continuidade a mais uma série de pregações sobre os encontros de Jesus. Mateus 15, a partir do versículo 21. Amém? Que diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Até aí. Vamos orar de novo, irmãos? Deus amado e querido, nesse momento, ó Pai, eu te peço, derrama a graça, Deus, sobre minha vida, tende misericórdia. Pai, fala conosco, aplica a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Me usa para que eu venha ser instrumento do Teu Evangelho, Senhor. Pai amado e querido, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Deus, eu te peço que o Senhor venha me diminuir, para que o Senhor venha crescer, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu trouxe um título para essa mensagem, que é uma fé fervorosamente agradável aos olhos de Deus. Nos versículos anteriores, Jesus é questionado pelos fariseus sobre o porquê os seus discípulos não lavavam as mãos para comer. Para os fariseus, era um costume cerimonial, pois eles vinham da rua, estavam impuros e lavavam as mãos para se tornar puro. E eles queriam que Jesus fosse de encontro às suas leis e tradições, para que pudesse ser passivo de julgamento. Já daí Jesus estava sendo perseguido pelos fariseus. Sabemos que eles criam que o Messias viria em trono, julgando todo mundo, e eles seriam escapados por obras, pelos seus falsos testemunhos e evangelhos. Mas também nós sabemos que Jesus veio de uma virgem, irmãos, prometida a José, carpinteiro, de uma família humilde. E do versículo 1 ao versículo 9, Jesus o contrapõe, porque aqui começa um debate. Os fariseus queriam que Jesus seguisse as leis, e Jesus questiona eles, porque eles anulam a palavra de Deus. E
E então, partindo daqui, Jesus reúne novamente a multidão, dá mais uns ensinamentos e parte para a região de Tiro e de Sidom. Pela primeira vez, Jesus sai da sua Galileia e vai para uma região completamente hostil, pagã, gentílica, que é a região de Tiro e de Sidom. A região de Tiro e Sidom, irmãos, ela é conhecida por adorarem a deuses falsos. E é de lá que surgiu a famosa Jezabel, que foi a esposa de Acabe, um dos reis de Israel, aonde ela levou a Acabe a adorar a Baal, fazer imagens dele e tudo mais. E nós vamos encontrar a história de Acabe, o seu reinado, lá em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. E Jesus, entretanto, irmãos, ele tinha uma promessa para Tiro. Ele tinha um propósito em levar as boas novas do Evangelho, como ele prometeu lá no Salmo 87, no versículo 4, que diz assim: o Senhor diz, entre os que me reconhecem, vou incluir Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro e da distante Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. Escrita por Davi, irmãos, em alcançar aquela região. Do contrário, poucos iam até Jesus. Mas agora Jesus vai até o povo. Mais uma vez ele toma a iniciativa de ir até o local, como foi dito pelo pastor, com a mensagem do Gadareno. Ele foi de encontro ao Gadareno. E também com essa mulher samaritana. Ele vai de encontro a ela. E aqui, mais uma vez, Jesus vai para a região de Tiro. Mas antes dele chegar lá, a mulher vem até ele. E é uma mãe desesperada, porque a sua filha está endemoniada e quase morrendo. E do texto que há pouco lemos, eu quero tirar 3 pontos importantes. E o primeiro ponto é, para ter uma fé fervorosamente agradável a Deus, nós devemos ser despertados por Cristo. Vamos ler no versículo 21 e 22, que diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Meus irmãos, quando Jesus parte para a cidade de Tiro e de Sidom, para aquela região, essa mulher vai em encontro a ele, e ela era gentílica, de nascença. E não seria normal, mas ela sabia que ele era o único que poderia ajudar ela. E ela sabia que somente Jesus poderia resolver o seu problema. Podemos ver que, semelhante a essa mulher, um endemoniado de Gadareno, ele vai aos pés e se prostra a Jesus depois que ele é liberto. E a mulher samaritana, quando teve certeza que ele era o Messias, depois de uma conversa que os seus olhos foram abertos, ela corre para chamar os outros, para se prostrarem, cultuarem a Jesus. Com essa mulher não foi diferente, irmãos. E ela sabia que só Jesus poderia fazer isso. Quando ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela começa a demonstrar a fé dela. Pois esse era um termo, irmãos, usado pelos judeus. E ela era gentílica, ou seja, ela já tinha ouvido falar dele. Já tinham chegado a história dele até ela. E interessante é que no Evangelho de Mateus, as 2 pessoas que mais demonstraram fé eram gentios, eram gentílicas, que foi o centurião romano e essa mulher. E a história do centurião romano nós encontramos já em Mateus 8, a partir do versículo 5. E essa mãe continua seu apelo, dizendo: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O apelo dessa mulher era pela filha. Mas Jesus, em sua perfeição, irmãos, ele não tratou somente a filha dela. Ele tratou ela, tratou a filha, ensinou os discípulos. Então, quando ele faz desse jeito. Ele não trata apenas um, ele trata todos.
Visto que muitas das vezes nós esfriamos a busca por Cristo, colocamos outras coisas no lugar dele, como prioridade, e temos um privilégio tão grande, como foi dito lá no Luau, que foi a sua morte e o livre acesso a Deus. E às vezes nós fazemos pouco caso, muitas das vezes. Essa mulher, ela não se importou se era cananeia, ela não se importou se estava com Jesus, com seus discípulos, ela não estava muito importando. Ela simplesmente foi desesperadamente atrás dele, se quebrantando, e teve a sua fé provada. E quando isso acontece, irmãos, ele não prova para reprovar, ele sempre prova para aprovar. Muitas vezes nós passamos por algo que não queremos, como às vezes uma perda do emprego, uma doença, e é normal se desesperar pelo fato de não conseguirmos ter chegado ainda na estatura do varão perfeito, mas quando colocamos o problema e os olhos naquele que pode resolver, que nós sabemos quem é, tudo fica mais fácil, irmãos. Quando nós fazemos isso, aí sim temos uma fé que agrada a Deus. Aí sim demonstramos uma fé fervorosa. E como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos nos aproximado de Deus e agradando a Ele, será? Será que nós estamos buscando uma comunhão com Ele? Ou estamos desacreditando que Ele pode fazer? Isso muitas vezes nos impede de receber algo do Senhor. E olhando para a vida do ímpio, para a mulher, eles procuram a cura física, mas não imaginam que Jesus pode fazer infinitamente mais. E não só nos traz a cura física, Ele pode nos trazer a principal, que é a espiritual. E o exemplo são os 10 leprosos, que 9 foram salvos, mas um apenas voltou. E Jesus curou espiritualmente. O segundo ponto, irmãos, é para ter uma fé fervorosamente agradável a Deus, nós devemos ser pacientes em meio às adversidades. Do 23 ao 24 diz: Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Irmãos, eu fico imaginando a situação dessa mulher. Eu fico imaginando a situação dessa mãe. Ela creu que Jesus poderia salvá-la. E quando ela vai de encontro a ele, ele não responde nada. E ainda mais, os discípulos dele pedem que ela vá embora. Mas ela permanece ali firme, porque ela tinha a certeza que Jesus poderia salvá-la, ajudá-la. Jesus mantém apenas o silêncio, mas Ele não quer dificultar a vida dela, Ele quer provar a fé dela. Ele faz com que ela venha a aumentar a sua fé, como há pouco falado. Então, irmãos, muitas das vezes quando nós oramos a Deus e Ele não responde, às vezes nós nos questionamos o porquê e esquecemos que o tempo dele, a vontade dele, é muito melhor do que a nossa. Porque eu acredito que se fosse pela vontade de cada um aqui, ninguém estava aqui agora. Se não fosse ele, não tinha nenhum aqui. E ele está no controle, irmão, das coisas. No versículo 24, Jesus quebra esse silêncio, mas não com uma resposta aparentemente agradável. Ele diz assim: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Evidentemente, irmãos, ele fala que era para servir logo os de casa, ou seja, logo os israelitas, e ela era cananeia. Ela seria depois. Mas ela estava desesperada. Ele conhece, irmãos, o seu e o meu coração. Ele conhece o coração dela. Naquele momento ele sabia
todo o seu pensamento, sabia da sua angústia, sabia do que ela queria, mas ele queria testificar a fé dela. Muitas das vezes nós não queremos suportar o processo. Nem sempre a resposta é imediata. E o silêncio dele também é resposta. Então, meu irmão, se ele não está ou não lhe respondeu ainda, seja paciente e continue firme em oração. Porque se ele não respondeu, também é uma resposta. Às vezes Deus permite que isso aconteça para mostrar que a nossa vontade não vale de nada e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável com nossas vidas. Amém? O terceiro ponto é, para ter uma fé fervorosamente agradável a Deus, nossa fé não pode ser duvidosa. Do versículo 25 ao 28 diz assim: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua fé foi curada. A mulher aqui, irmãos, testificou a sua fé. E aqui Deus deu a resposta. Ele passou um tempo em silêncio, mas logo veio a resposta. Quando Jesus chama ela, quando Jesus diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ele não está humilhando ela, ele não está chamando ela de cachorrinho, diferentemente do que os fariseus faziam, porque os fariseus que tratavam os outros povos desse jeito. Mas Jesus, diferente deles, quer falar que, primeiro, ele dá aos dele, aos israelitas, e depois ao povo, aos outros povos. E essa mulher se prostra de joelhos aos pés de Jesus e quebra todos os paradigmas e tradições daquele povo. Mais uma vez ela era cananeia, mas ela se prostra aos pés de um judeu. E igual novamente o endemoniado de Gadareno, que quando foi liberto, e a samaritana, eles se prostram e adoram a Deus. E no versículo 26, Jesus dá mais uma resposta. Como foi lido, ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela entendeu o que Jesus queria dizer ali. E ela responde a ele, no 27, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela é muito sincera, irmãos, e aceita o resto, ou quase nada, digamos assim, porque ela sabe que Jesus não precisava fazer muita coisa, era só dar uma ordem, que a filha dela seria curada. E quantas vezes nós não esquecemos da onipotência de Jesus? Quantas das vezes nós não esquecemos que Ele é o Deus do impossível e pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos? Às vezes nós esquecemos que o Deus que nos tirou do inferno é o mesmo Deus que habita em nós hoje. É o mesmo Deus que está conosco. E um exemplo parecido com esse é como aquela mulher que sofreu de hemorragia das nossas vidas e queremos colocar Jesus, Deus, como nosso simples copiloto. Às vezes nós temos dúvida ou esquecemos que Cristo pode fazer infinitamente mais. Essa mulher sabia que Jesus tem poder sobre absolutamente tudo. E Jesus recompensa essa mulher com a sua fé aumentada e a cura de sua filha, como diz no versículo 28. Mulher, grande é a sua fé,
seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus reconhece, irmãos, a fé dessa mulher, e ela não teve dúvida. Ele cura a filha dela, mesmo que de longe, da mesma forma que curou aquele centurião romano. Então, que nós venhamos ter em mente e sempre lembrar que Deus está conosco. E que nós venhamos pedir em oração que Ele aumente a nossa fé. Amém, irmãos? Quero concluir, bem breve, que Jesus naquele momento Ele não está aprovando somente a mulher. Ele não está aprovando aos seus discípulos como deve tratar as pessoas, ou não está querendo provar a filha dela, mas Ele está nos ensinando a permanecer firmes nele, igual a mulher permaneceu, em meio a toda aquela situação, em meio aos discípulos que pediu para que Jesus mandasse ela embora, ao silêncio de Jesus, ela permaneceu firme. Então que nós venhamos permanecer também firmes. Amém? Achou? Amém, meu irmão.